Alô, torcida tricolor, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do Flu, onde nós vamos falar de Fluminense, vamos trazer as novidades do Flusão para você após o jogo de ontem, né, que o Fluminense deixou muito a desejar. Mais uma vez, a gente teve a nossa zaga protagonizando problemas e tudo mais, mas ainda existe uma chance para a classificação. Agora a gente volta a pensar no Campeonato Brasileiro, só que no meio disso aí a gente ainda precisa conversar sobre algumas questões. Uma das coisas que eu separei para trazer para vocês, né, que foi isso aqui, ó. O Renato Sincero conseguiu uma parte de uma entrevista do Tafarel, né? Tafarel hoje da seleção, coordenador de goleiros lá, né? Não sei se ele treina o goleiro, acho que não. O Tafarel já tá há quantos anos também, eu não sei. Mas ele é coordenador, ele é o coordenador de preparação, né? Então é aquele que coordena e, claro, ele deve ser o cara principal quando se fala na convocação do goleiro. E aqui, cara, ele literalmente, pessoal, revelou o porquê que o Fábio não foi. E aqui ele comenta sobre o Everson também. Galera, ficou muito claro por que o Fábio não foi. A gente vai dar uma olhada aqui. Dá uma olhada. Deixa eu te perguntar dois nomes que a galera fala demais. O Fábio e o Everson chegaram a ser avaliados também e pensaram assim até numa pré-lista? O Everson já teve aqui dentro, já tive a oportunidade de trabalhar com ele, é um bom goleiro. O Fábio não, porque eu acho que o Fábio tá num outro nível, né, de idade, mas não de qualidade, né? O Fábio vem jogando muito bem, fico muito feliz com isso, porque é uma coisa muito rara, né, com essa idade jogar com essa performance. A seleção aqui, eu acho que é outra coisa, né? E eu acho que também ele não estava nem esperançoso quanto a isso, ele não estava nem numa lista larga, mas isso aí não tira, né, o nível que ele tem jogado aí. Peraí, Tafarel. Como assim ele tá jogando em alto nível, ele tá absurdo, só que aqui na seleção é outra coisa? O que é na seleção? O que o jogador precisa fazer se não for desempenhar bem para estar na seleção? Mas aqui ficou claro, ele entrega que é a questão da idade. Olha só. Dentro, já tive a oportunidade de trabalhar com ele, é um bom goleiro. O Fábio não, porque eu acho que o Fábio tá num outro nível, né, de idade. Exatamente. Então, senhoras e senhores, o Fábio está fora da seleção e da Copa do Mundo pela sua idade. Olha que situação complicada que o Tafarel ficou aqui, hein? Porque eu entendo, né, que você... Eu entendo que a idade só te atrapalha se ela te atrapalha. Porque a idade é só um número, tá? Tá bom? Minha opinião é essa, vamos supor. A gente tem o Fábio tá aqui com 44 anos, eu não sei. O Fábio já tá com 59? Mentira, Fábio, idade, vamos ver. Idade, o Fábio tá com 45 anos, tá? Ele tá com 45 anos. Só que quando você vê o Fábio performando dentro de campo, você não vê que o Fábio tem 45 anos. Porque a performance dele é tão grande, né, que não parece que ele tem uma idade já bem alta. E não é isso que vale para o futebol? Não é isso que vale para a seleção? Desempenho? Porque eu acho tão absurdo. Então o Fábio não pôde ir, mesmo desempenhando bem, por causa da idade. E outros jogadores que são convocados aí que também têm idade avançada e, ao contrário do Fábio, nem desempenham bem. Gente, pelo amor de Deus. Vamos dar uma olhada aqui? Só pra gente... Vamos lá. Se pro Fábio a questão da idade é por causa da idade que o Fábio não tá indo pra Copa, porque aqui na seleção, como o Tafarel falou, a gente faz algo diferente. Por que o Danilo do Flamengo tá indo pra Copa e por que o Alexandro do Flamengo também tá indo pra Copa? Alexandro tem 35 anos e não desempenha, diferente do Fábio, que tem 45, mas desempenha. Então, o Alexandro, gente, o Alexandro tem 35 anos, com lateral. Isso não é acima da idade, não. E o Danilo, 34 anos.
também não é acima da idade? Então, vamos lá. Como assim? O Fábio Tafarel fica fora por causa da idade dele, sendo que, diferente dos outros jogadores aqui citados, ele desempenha, né? Então, assim, é claro que eu particularmente acho que eu fico tentando arrumar justificativa para não convocação do Fábio, para eu ficar um pouco mais calmo e mais tranquilo em relação à seleção brasileira, entendeu? Pensando as pessoas que estão lá estão fazendo um grande trabalho. Só que, poxa, eu esperava algo totalmente diferente do Carlo Ancelotti. Eu de verdade achava que o Ancelotti ele ia convocar não por causa da mídia, não por causa de uma forçação de barra, mas por causa da qualidade, daquilo que tem de melhor. Mas, gente, não é assim. Não é assim. E não vai ser assim. O caso do Fábio deixa muito claro isso. O melhor jogador, o melhor goleiro do país hoje é Fábio. Vem agarrando um absurdo e, segundo o Tafarel, porque ele tem 45 anos de idade, por isso que ele não foi nem convocado. E ele diz algo ainda mais absurdo. Quando ele fala, o Fábio nem estava esperando por isso. Como se o jogador tivesse que esperar ser convocado e não aquele que convoca convocar os melhores. Complicado pra caramba, hein? Que falazinha complicada, né? É a desculpa que só funciona pra um e pra outros. Mas digo aqui, tá? Idade não é problema pra qualidade. Se você tem um jogador que entrega desempenho, tem muita qualidade, eu não quero saber da idade dele. Porque ele vai entregar, assim como o Fábio. Apesar dos 45 anos, é o melhor goleiro do Brasil e a gente teve uma das maiores injustiças nessa Copa do Mundo, que provavelmente foi a última oportunidade do Fábio ir para uma Copa do Mundo, né? Então, assim, absurdo, ridículo, 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 ridículo. Aí, no ganho Hexa, as pessoas, por que não ganhou o Hexa, né? Não, é porque precisa rever os conceitos do trabalho, né? A gente precisa trabalhar por desempenho, né? Não por forçações de barra, porque para quem força a barra, e aqui encerro falando a verdade. Fábio, se jogasse no Flamengo ou no Palmeiras, Fábio estaria na Copa do Mundo de primeiro goleiro. De primeiro, principal. É isso. É isso aí. Tá? É isso aí. Pra jogar na seleção, precisa de mídia. Não precisa de bola. De mídia. Você precisa de mídia. Infelizmente é isso aí. Vou torcer pra seleção? Pô, vou fazer vídeo aqui sobre a seleção? Vamos. Vamos embarcar, filhão. Vamos vestir a amarelinha, vamos torcer. Porque meu papel é de torcedor. Mas o Thiago, que tenta analisar um pouco o contexto, a gente vê vários furos aí acontecendo, tá? Mas vamos lá, pessoal. Vamos falar de SAF, porque Matheus Montenegro deu uma entrevista a Felipe Melo, né, no seu canal lá, se eu não me engano, no YouTube. Ainda não tive o tempo de ver a entrevista completa para trazer tudo para vocês, até porque a gente estava enrolado com essa questão do jogo, a gente está com algumas apurações também, o Thiago Manolo, né, nós aqui do canal Hora do Flu estamos trabalhando, então assim, tá difícil, mas aproveitar que o Netflu trouxe esse recorte, então a gente vai analisar de acordo com a fala desse recorte, tá, pessoal? E vamos falar sobre SAF e parece que a SAF não é só uma opção, mas fica claro com a fala do Matheus Montenegro que a SAF é um objetivo, tá? É claro que a gente já imaginava isso, né, desde quando ele foi eleito, mas está muito claro que Matheus Montenegro tem como objetivo transformar o Fluminense em SAF, beleza? Por quê? Vamos lá. Abre aspas para Matheus Montenegro. Ele diz o seguinte: a questão da SAF entra exatamente nesse ponto, né? Nesse ponto do que eles estavam falando anteriormente, sobre questão muito provavelmente sobre questão de desempenho e tal. Ele vai falar que é olhar como estão os valores do futebol brasileiro, né? Realmente, cara, os jogadores ganhando 2 milhões aí como se fosse nada, pô. Isso aí, gente, é bem recente do futebol brasileiro, tá? Aí vai dizer, ó, como está a competitividade, e percebe que sem a injeção de capital, aqui ele está falando de injeção de capital, ele está falando aqui de dinheiro, tá, pessoal? Dinheiro novo. A gente não vai conseguir reduzir de forma drástica a dívida do clube.
A gente precisa fazer isso de forma estruturada e a SAF chega hoje como o melhor instrumento para isso. Tomamos essa decisão, pois concluímos que precisa de um dinheiro e entre as modalidades que estão disponíveis para o investidor coloque dinheiro no clube, a SAF é a melhor que a gente garantir a competitividade e pagamento da dívida do clube. Então, disse aqui Matheus, algo muito sério, tá? E com a fala do Matheus, parece que Matheus Montenegro, ele está realmente, pessoal, empenhado em fazer com que o Fluminense transforme em SAF. É o que eu falo, né? Eu acho que ele, como presidente, ele tem, de fato, todos os números, né? Do que o Fluminense necessita, do que o Fluminense precisa para manter a competição lá em cima, para manter tendo times competitivos e tudo mais. E segundo eles, é necessário uma SAF, né? É necessário uma SAF para que o Fluminense se mantenha. Aí eu fico me perguntando, mas se o Fluminense não virar SAF, acontece o quê? Tipo assim, o que eu quero saber é, não existe um jeito do Fluminense se manter sem SAF? E aqui eu não tô nem falando que eu sou um cara que eu sou muito tenho uma mente muito aberta nessa questão de se a SAF for boa pro clube, eu consigo dividir as coisas, sabe? Eu consigo. Só que, sendo bem honesto, os exemplos que a gente tem no Brasil hoje não são bons, né? De SAF. Não são. Será que o Fluminense vai ser o modelo de SAF a ser seguido? Né? Essa é a primeira questão, né? Outra questão que eu queria, além da... Se não virar SAF, o Fluminense não vai conseguir se manter, né? Outra questão que eu queria muito saber do Matheus é: viramos SAF, beleza, mas o valor que ele está dizendo que precisa de um valor novo, né? Dessa injetação, entre aspas, de capital, é aqueles 250 milhões que a Lazuli está oferecendo? Porque, sendo bem honesto, será que 250 milhões daquele... E eu tô falando do que ele disse aqui. Ele falou que o Fluminense precisaria de uma injeção de capital. Por isso que eu tô falando daqueles 250 milhões. Porque eu sei que a pessoa vai escrever: Tiagão, mas não é só isso. É a questão da Lazuli assumir a dívida. É a questão da garantia de renda, né? A garantia todo ano de tanto investimento. Eu sei disso. Só tô falando que quando ele fala em injeção de capital, o que vai injetar mesmo é os 250 no ato da compra. Porque os outros 250, eles podem ser gerados pelo próprio dinheiro do Fluminense, que aí, na teoria, não seria dinheiro novo. Ou a questão é só a dívida. O fato da Lazuli assumir a dívida. E eles vão assumir a dívida mesmo? Ou a dívida do Fluminense vai se transformar na dívida SAF? Só que... se é SAF Fluminense, ainda continua sendo Fluminense. Eu quero ver botar essas dívidas na conta do André Esteves. Tu entendeu? Então, assim, são muitas as questões. Mas o que me chamou muito a atenção, meus amigos, é que parece que esse é o objetivo principal e não se tem outro caminho, hein? Porque ele vai falar... a SAF é a melhor para a gente garantir uma competitividade e pagamentos da dívida do clube. Então, assim, se a SAF é a melhor, não tem outro caminho, né? Então, parece que o Fluminense, através do presidente Matheus Montenegro, estão nessa de virar SAF mesmo, tá? Então, eu sei que vocês estão... A gente está deixando esse assunto para depois, que ninguém ia tocar nesse assunto, né? Mas... Para a fala do Matheus aqui, fica muito claro que este é o objetivo. O objetivo é transformar o Fluminense em SAF, tá? E é isso, cara. Vamos ver. Vamos ver. E outra, se o Fluminense não classificar para a Libertadores, porque tá bem difícil, mas existe a possibilidade, se prepara aí para uma queda, uma pancada na questão de valor, tá? Do balanço pro ano que vem vai ser complicado. Beijo no seu coração, muito obrigado pela presença de todos vocês. Não esqueçam de deixar o seu like e de ativar o sininho tricolor. Fiquem todos bem e tchau. Valeu, pessoal.